Alô. Então, agradeço ao senador Cristóvão e demais membros da Comissão de Direitos Humanos por essa audiência e com alegria fizemos presente, porque entendemos que esse tema é urgente e necessário. Eu fiz um slide e vou então seguir ali o slide para ajudar no encaminhamento da nossa reflexão. Perseguições contra praticantes de religiões de matriz africanas candomblé. Pode passar? Desculpe. Quem é Educafro? Eu gostaria de dizer porque da pertinência de estarmos aqui. A nossa entidade Educafro é uma entidade ecumênica. 60% das pessoas que recebem bolsa de estudo no Educafro são evangélicas, das mais diferentes matrizes. 15% são de religiões de matriz africanas. E apenas 35% são católicos. Muitos não me entendem, da própria Igreja Católica, porque tantos de outras religiões são beneficiados. E eu deixo bem evidenciado que a missão de qualquer franciscano, de qualquer cidadão do mundo, é fazer um trabalho aberto aos irmãos, aos cidadãos do mundo inteiro, e não ligado e preso às quatro paredes de sua expressão religiosa. A sua expressão religiosa é um instrumento para servir a humanidade, e não o contrário. Bem, portanto, falei já então a percentagem de componentes da Educafro com referência à abertura ao ecumenismo. A realidade atual. Estamos aqui por quê? Porque nós estamos percebendo que cresce a perseguição às religiões de matriz africanas. Aí, todos viram esse caso dessa criança que foi violentamente perseguida, e casos como este, nós temos certeza que esse Senado e essa Comissão de Direitos Humanos vai sim ouvir o apelo de abrir uma CPI para acompanhar esse fato e criar situações para realmente atacar na raiz o problema da perseguição às religiões de raízes africanas. Incêndio criminoso aí em Goiás. Polícia investiga invasão e incêndio de terreiros de candomblé em Goiás. E aí está o espaço, como ficou o espaço de axé, o espaço espiritual, como ficou após a perseguição das pessoas doentes do espírito e do corpo. Apedrejamento de crianças no Rio de Janeiro. Menina, vítima da intolerância religiosa, diz que vai ser difícil esquecer pedrada. E nós entendemos que a pessoa que jogou essa pedra é uma pessoa totalmente desraizada de sua missão de cidadania. Totalmente desconectada do mundo, que é o mundo, ele é por natureza ecumênico. A diversidade está presente e perpassa todas as realidades do mundo. Lua e sol, chuva e todas as demais forças da natureza vêm mostrar o quanto as religiões e tradições ela tem total sintonia com a humanidade, consequentemente com toda a criação de Deus, e consequentemente é uma das religiões mais completas em nossa compreensão teológica. Massacre ao Centro Ilê, Axé, Ará, Orum, Iabá, Jeí, no Rio de Janeiro. Vocês, aí eu faço uma denúncia e peço ao senador Cristóvão que nos ajude. Infelizmente, o nosso irmão prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, talvez sem saber, a sua equipe tem feito violências gravíssimas contra comunidades pobres e especialmente terreiros. Então aí é a área que está sendo destruída, a comunidade carente que está sendo destruída para fazer ali espaço das Olimpíadas. Nós entendemos que a Olimpíada deve sim ter um espaço, mas tem que se respeitar a tradição cultural, tem que se respeitar a vida do povo. Então vocês estão vendo ali que está o terreiro da nossa irmã ali do Ilê Axé Araúrum, está ali, está isolado, derrubaram tudo em volta para pressionar o terreiro a sair do lugar. Só que esse terreiro tem como grande força energética a lagoa, de onde ele está ao lado, e portanto é um crime. O prefeito não vê uma alternativa
botando o terreiro próximo à lagoa, em outro espaço, mas em total sintonia com o respeito à tradição religiosa, e não chegar ao trator e derrubando tudo, como está acontecendo. Então, nós pedimos que o senador Cristóvão veja um requerimento para o prefeito, para ele se explicar por que essa violência contra o terreiro. A postura ecumênica é um desafio. Eu acho que, como católico, eu não imaginava que antes de minha morte, iria ter a alegria de ver um Papa totalmente aberto ao ecumenismo. É um dos homens que considero mais completo enquanto respeito à diversidade religiosa. Ele está puxando a orelha da Igreja Católica em tudo aquilo que ela ainda continua errando, com referência ao não respeito à diversidade religiosa. Então é um homem de Deus que está realmente fazendo um trabalho ecumenicamente forte. Ele recebeu uma comissão de Alorixá e Babalorixá na sua vinda ao Rio, e também uma comissão de Alorixá e Babalorixá esteve lá no Vaticano em reunião com ele, denunciando justamente essa questão da perseguição às religiões. Fundamentação bíblica. Fundamentação a partir dos elementos, dos valores existentes na civilização humana. Gandhi, nosso grande motivador de nossas vidas, Gandhi tem a seguinte frase: uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. E, portanto, minoria, na compreensão nossa, são todos aqueles excluídos, mesmo sendo maioria. E aqui, fundamentação bíblica, o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 21, fala o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus, ele prega a unidade, ele prega o respeito. Portanto, qualquer expressão religiosa evangélica que está agindo de maneira discriminatória contra as religiões afro, ou contra uma imagem de uma santa, como a nossa Virgem Aparecida, que também eles têm quebrado a imagem de santa, tem entrado na Igreja Católica, tem derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza, eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas que estão lá agindo de maneira individual ou representando um pequeno grupo. É bom dizermos para vocês, irmãos e irmãs das tradições de matrizes africanas, que a Educafro está disponível para ajudar vocês em tudo que for necessário, com referência àquilo que está ao nosso alcance, como apoio jurídico em situações concretas e outros. É bom lembrar vocês, por exemplo, que ontem, dia 15 de setembro, nós tivemos com a delegação da Educafro na ONU, aqui no escritório da ONU no Brasil. No momento, o Brasil está recebendo uma delegação da ONU para criar o relatório de denúncia contra discriminações. E nós levamos para a ONU, ontem no escritório da ONU, aqui em Brasília, 18 denúncias de discriminação institucional do Brasil contra nós negros. E um dos pontos que lá entregamos à ONU, e que a ONU acolheu com muito vigor, foi a perseguição às religiões de tradição afro. Levamos a Mãe de Santo, fique em pé, minha irmã, por favor. Ela foi, então, representando as tradições, e lá na ONU ela foi muito bem acolhida, e ela entregou à ONU um relatório completo sobre a perseguição às religiões, e possivelmente a ONU deverá criar um tema especial só com referência à perseguição às religiões afro. Então eu proponho que todas as entidades de candomblé aqui, de Umbanda e demais expressões religiosas, eu posso passar para vocês o e-mail da representante da ONU Mundial, que está aqui no Brasil, posso passar o e-mail para vocês mandarem denúncias concretas e urgentes para compor o relatório dela com referência à discriminação institucional que o Brasil cria em várias situações. Também eu faço um convite a meus irmãos dos centros de candomblé, Umbanda e demais expressões religiosas para abrirem núcleo de pré-vestibular Educafro em seus espaços. Para nós é uma alegria poder ajudar, fortalecer, fazer parceria para aumentar o número de irmãos de candomblé e Umbanda fazendo faculdade. Vocês viram aqui o nosso companheiro que está aqui ao meu lado, o nosso irmão Adailton.
Ele deixou evidenciado na fala dele inicial que ele se formou na PUC, com bolsa 100%, que a Educafro articulou. E eu perguntei, mas só você da sua casa? Ele falou, não, Frei, eu e mais 8. Então, para eles, uma salva de palmas. E qualquer terreiro de candomblé e de umbanda que queira ter seus filhos entrando na faculdade, já inclusive, me procure ainda hoje, e temos chance de fazer alguns encaminhamentos urgentes ainda hoje, que estamos na volta final do ponteiro. Então, portanto, nós levamos para a ONU 18 denúncias de discriminações institucionais. A ONU acolheu todas e deu ênfase especial, para minha alegria e surpresa, à violência às tradições de matriz africanas. Nós falamos para a ONU, uma das denúncias, eu quero partilhar com vocês, que a ONU levou um susto quando eu falei isso. Falamos para a ONU que, no Brasil, a matança de jovens negros é uma das coisas mais absurdas do mundo. E para a ONU entender o que eu estava falando, eu falei, no Brasil, por mês, mata-se jovens, senador Paim, desculpe, senador Cristóvão, no Brasil, o número de jovens mortos mensalmente equivale, senador, à queda de 15 Boeings 737-800 por mês. Volto a dizer, irmãos e irmãs, no Brasil, a morte de jovens negros pela polícia e outras situações equivale à queda mensal de 15 Boeings 737-800, que dá 217 pessoas por cada Boeing. É algo assim escandaloso e inaceitável. E eu também quero, nesse momento, pedir aos meus irmãos da Igreja Católica, às autoridades especialmente, que reflitam se não está na hora de fazer uma cartilha endereçada a todos os padres de todo o Brasil para reverem algumas práticas que ainda perpassam em algumas igrejas com referência o tratamento dado aos irmãos diferentes de outras expressões religiosas que chegam e passam, eu tenho com alguma referência com o espaço católico. A gente quer que haja um respeito. Então eu faço um apelo aos irmãos bispos, cardeais e à CNBB que façam uma orientação para diminuir essa postura não tanto sadia. E eu também faço aqui um apelo a aqueles e aquelas que aqui estão e tem disponibilidade. Hoje, a União Europeia está aqui no Brasil e vai ter uma audiência na Câmara às 16h30. A autoridade da União Europeia vem aqui para discutir os desafios dos direitos humanos no Brasil. Desafio das práticas dos direitos humanos no Brasil. Será no plenário 1 do anexo 2, hoje, 16h30. E também queremos partilhar com vocês essa boa notícia. A Educafro conclama todos os senadores a votarem contra a redução da maioridade penal. É um equívoco muito grande. Não. Não há redução. Não há redução. Não há redução. E na segunda-feira agora, passada, foi lançado aqui nesse plenário esse livro, A Redução da Menoridade Penal, Avanços ou Retrocesso Social. E nós queremos, portanto, pedir a todos vocês que podem entrar no site, ver esse material. E o livro, infelizmente, é o primeiro e único livro, senador, do Brasil que trata desse tema. E a clareza está muito grande com referência a esse tema. E concluindo, agradecemos ao senador Paim e demais membros da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, do Senado, por deliberarem brevemente nas próximas reuniões sobre uma audiência emergencial com esse tema, a redução da menoridade penal. Então eu peço a vocês que se liguem ao site da Comissão de Direitos Humanos, que brevemente vão anunciar uma audiência pública sobre esse assunto. Senador, desculpe se eu passei o tempo, um abraço.